pessoal, meu nome é Rafael Lima, sou analista de infraestrutura em cloud e administrador do blog Universidade TI. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ferramenta JioKit e também vou ensinar como configurar um SSH enjaulado a partir do JioKit. Para quem ainda não conhece, esse é o nosso blog Universidade TI, depois puderem dar uma passada por lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Antes da gente começar, uma observação. É interessante que você já tenha um certo conhecimento em sistemas Linux e comandos Linux para melhor entendimento dessa videoaula, mas também nada te impede de seguir o tutorial e realizar a configuração em seu ambiente. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar a minha VM do Kali Linux, para quem não conhece é um SO de Pentest, porque eu estou sem VM aqui no momento do CentOS, queria fazer nele, mas agora eu tô sem, então vai no Kali mesmo. Uma observação antes da gente começar é que o JioKit ele já foi testado e aprovado que funciona em sistemas Unix como OpenBSD, o FreeBSD, o Solaris e na maioria dos sistemas Linux. E macOS também funciona. Bom, vamos lá. Esse daqui é o site do JioKit, tá? Aqui você vai ver sobre ele, notícias, da área de download, a documentação, os how-tos, suporte, enfim. O JioKit ele nada mais é que um conjunto de utilidades que podem limitar o usuário a uma determinada árvore de diretórios e a comandos específicos. Conforme for o andamento da videoaula, você vai entender melhor o que ele faz. Bom, como eu vou ensinar um SSH enjaulado, na verdade eu não vou ensinar vocês a configurar e instalar o SSH. É interessante que você já tenha isso para poder dar sequência na videoaula. Aqui eu já tenho configurado tudo bonitinho. Não tem segredo, só instalar SSH, libera lá para autenticação, password, enfim. Beleza. Vamos baixar primeiro aqui o JioKit, tá? Você pode entrar no site, eu vou colocar o link na descrição do vídeo e também no post do blog. Aí a gente vem aqui na área de download, copia aqui o link, vou baixar aqui mesmo, no wget aqui, beleza. Vamos compactar ele. Beleza. Deixa eu excluir aqui o que já foi descompactado. Entra na pasta. Você vai ter que compilar o JioKit, tá? Antes de você fazer isso, você precisa ter instalado o GCC na sua máquina para ele poder compilar. Então, sei lá, se você está utilizando aqui como é um sistema baseado em Debian, você dá um apt-get install GCC. Aqui na minha máquina já está instalado, então ele vai acusar aqui que já está instalado. Beleza. A partir do momento que você instalou o GCC, aí você vai para os comandinhos básicos para compilar, configure, olha lá ele utilizando o GCC para configurar, para compilar em C, beleza, depois dá um make, depois um make install. Pode ser que ele deu algum erro aqui, porque ele já está instalado aqui na minha máquina. Beleza, feito isso, como é que vai funcionar? Deixa eu explicar. O JioKit, o que ele vai fazer? Você vai criar um diretório específico onde você quiser, é, é claro que respeitando alguns diretórios chaves aí que você não vai poder criar, mas vamos supor que nós queremos criar o nosso diretório enjaulado no barra home. Eu vou chamar ele de
testjail. Beleza, eu crio ele. Se você não criou com o usuário root, você precisa dar permissão de root para esse diretório. Dá um chão -r root nesse diretório e ter que dar a permissão 755 para ele também. Aqui no meu, no caso, já está essas permissões. Beleza. O que vai acontecer? Quando eu enjaular, esse diretório, ele vai fazer o que? Dependendo dos comandos que eu escolher, que ele vai enjaular, ele vai copiar toda aquela estrutura de diretórios do barra, de arquivos binários, libs, correspondentes, alguma coisa do dev, alguns arquivos do etc, como o pswd, o group, e vai colocar aqui para o usuário poder utilizar os comandos dos sistemas a partir do diretório enjaulado que ele vai ficar. Com isso, quando ele digitar, por exemplo, cd barra, ele vai cair no diretório enjaulado, ou seja, esse daqui vai ser o barra dele. Você vai entender melhor quando a gente fizer aqui na prática. Ele não vai enxergar nada além, acima desse diretório. Ele não vai enxergar o barra real do seu sistema. Então vamos lá. Criei já aqui meu diretório, onde eu vou enjaular. Não crie esse diretório em árvores de diretórios que poderão causar algum dano ao seu sistema ou alguma falha de segurança, por exemplo. Não vai criar lá no barra etc ou em algum diretório que não seria saudável criar. Aqui a gente criou no barra home. Agora a gente vai criar aqui um usuário para poder enjaular nesse diretório. Vamos adicionar aqui usered -m para ele criar o diretório, que eu quero mostrar o que ele faz na hora de eu enjaular o usuário para vocês. Vamos criar aqui o usuário userjail. Beleza? Pode ser qualquer usuário aí que vocês tenham no sistema para enjaular. Vamos dar aqui criar uma senha para ele. Userjail. Vou colocar uma senha aqui. Beleza. Ele criou bonitinho aqui o diretório no barra home. Eu vou entrar aqui no barra home e aqui você vai ver os arquivos que ele cria por padrão. E eu vou criar um arquivo aqui de teste.txt só para você entender o que ele vai fazer. Vamos escrever teste aqui, sei lá, qualquer coisa. O arquivo está aqui. A estrutura de diretórios é o barra home, barra userjail, beleza? E agora, preste bem atenção aqui. No arquivo etc pswd, eu vou ter aqui o usuário que eu criei, bonitinho aqui do jeito que ele cria, né? Tem com todos os seus parâmetros aqui. No campo do home, ele vai ter aqui obviamente o home que foi criado, home userjail, e aqui o shell, no caso ele criou com o bin sh. Preste bem atenção nesses dois campos, porque quando eu enjaular o usuário eles vão mudar. Então vamos lá. O jailkit, quando você instala ele vai ficar aqui no barra etc jailkit. Aqui tem todos os arquivos de configuração do jailkit, tá? Eu vou conforme, e os comandos deles do jailkit também são esses, tudo começando com jk underline. Eu vou explicar aqui a maioria dos comandos, os principais que a gente vai utilizar nessa videoaula, conforme for seguindo o tutorial. Primeira coisa que a gente vai fazer é enjaular aquele diretório. Então vamos criar uma jail ou uma prisão, chame do que você quiser, como você preferir. Para criar essa prisão é muito mais fácil a gente utilizar
o jkinit do JUkit, porque ele já vai pegar, dependendo dos parâmetros que a gente passar para ele, dos comandos que a gente vai querer que o usuário utilize, ele vai pegar todos os binários referente ao comando, as libs, tudo que ele precisa, com exceção dos manuais, mas tudo que o comando precisa, e vai copiar pro diretório enjaulado, tá? Isso daí facilita muito, é melhor você utilizando o jkinit do que você fazer isso daqui na mão. Então vamos lá, a gente vai usar o jkinit "-v" de verbose só pra gente ver o que ele está fazendo, "-j" de jail, e eu vou passar aqui, depois desse "-j", o diretório que eu quero enjolar. No caso é o teste jail que a gente criou. Aqui eu vou passar os parâmetros do jkinit, que vai fazer com que ele crie os comandos que eu passar para ele no jail. Então, para um SSH enjaulado que a gente vai fazer, eu vou precisar de alguns comandos aqui. Vou colocar aqui basic shell, vou colocar os editors, vou colocar extended shells, eu vou mostrar enquanto ele faz, ele cria jail, eu vou mostrar onde que você pega esses parâmetros e o que tem em cada um deles, tá? Net utils, SSH e SCP. Eu vou usar esses parâmetros aqui para criar minha jail. Beleza, dá um enter, ele vai começar a copiar. Você pode ver que ele está copiando tudo que é link simbólico, as libs, os binários, ele vai copiando tudo isso lá para jail, tá? Enquanto ele faz isso daqui, deixa eu minimizar aqui. Eu vou explicar o que é esses parâmetros que a gente utilizou agora. Então a gente abre aqui o etc JUkit jkinit.ini, tá? Os arquivos de configurações são esses. De cada comando que você for utilizar, você altera o arquivo de configuração no etc JUkit comando.ini. Então vamos lá. Aqueles comandos aqueles parâmetros que a gente passou, são os parâmetros que estão justamente aqui no arquivo de configuração. Tá vendo? SCP, então ele vai copiar lá o SCP, ele inclui algumas seções aqui, você pode ver, ó, SSH, tem R-Sync também, se você quiser colocar, o SFTP também, ó, o Basic Shell, ele vai copiar todos os shells mais conhecidos, o SH, o bash, aí ele vai copiar também os comandos mais utilizados. O outro que a gente usou, Extend Shell, são alguns comandos a mais, por exemplo, como bzip2, ldd, o les, o clear, cut, enfim. Tem também aqui os editors, que a gente quer os editores de texto, nano, joe, o vim, netutils, que são os comandos de rede, tá? E entre outros aqui que você quiser colocar, dependendo da configuração que você for fazer aí no seu ambiente. No nosso caso, para SSH enjaulado, a gente precisa somente desses. Vamos fechar aqui, vamos ver se ele já terminou. Beleza, ele terminou de enjaular. Se ele por acaso desse algum erro, ele ia aparecer aqui. Agora, vamos entrar aqui no /home, no nosso diretório enjaulado. Opa, teste jail. Você vai ver que ele tem agora essa estrutura de diretórios aqui dentro, como se fosse do bar do sistema real. Então ele tem aqui os binários que a gente escolheu copiar, tá vendo? Aqui todos aqueles comandos,
Tem as libs que ele copiou também, referente, que precisa para determinados binários. Tem alguma coisa aqui no dev, entendeu? Então fazer isso aqui na mão dá um trabalho, dá muito trabalho, e também você precisa de um certo conhecimento a mais para poder fazer isso. Outra coisa aqui tem o etc, que eu vou explicar algumas coisas sobre ele. Tem alguns arquivos que ele copia aqui, ó, o PSWD, se eu vou explicar você vai entender, ó, resolve. E então, quando o usuário que está enjaulado nesse diretório, tudo que ele for fazer vai ser tratado a partir desses arquivos, a partir desse jail, e não do sistema raiz, entendeu? Agora a gente vai lá no VPW, só para mostrar aqui de novo, que agora a gente vai enjaular o usuário nesse diretório. Preste atenção nos dois últimos campos do diretório e do shell, que eles vão ser alterados. Para a gente enjaular o usuário, a gente vai utilizar o comando jkjauser, tá? "-m", ele vai copiar tudo que tem no diretório corrente, no diretório do sistema real, para o diretório enjaulado. Todos os arquivos que tem lá dentro. E vocês vão ver que esse diretório vai sumir de lá e vai aparecer no diretório enjaulado. "-v", de verbose, "-j", de jail, a gente passa aqui o nosso jail, o nosso diretório enjaulado, e o nome do usuário, userjail. Dá um enter. Aqui, o que ele falou? Ele deu invalid shell. Mas aqui, isso eu fiz de propósito para poder explicar e você entender melhor. Ele tá reclamando de invalid shell. Por quê? Ele vai criar dentro do jail, ele vai criar dentro do jail o /etc /pswd, vai criar o usuário lá dentro e vai passar como shell default dele o jklsh. E eu não enjaulei esse jklsh no jail, então ele não vai conseguir achar esse cara lá dentro. Tá vendo que aqui ele fala /home /tsj, que é o meu diretório enjaulado, usr sbin jklsh. Ele não está achando esse binário aqui lá dentro, porque eu não enjaulei ele. Então, se você for fazer essa configuração, você tem que passar também esse parâmetro no jkinit. Vamos passar aqui, jklsh. Ele tem também lá no jkinit.ini, tá, esse parâmetro. E ele é exatamente um comando do jailkit. O que é esse comando aqui? Na verdade, ele é um shell limitado. Ele permite você limitar comandos para o usuário, tá? Por exemplo, se você quer colocar só um R5, um SCP, é, um, um SFTP para o usuário, você pode utilizar ele. Ele é tratado de duas maneiras, esse jklsh. No diretório corrente, você pode utilizar ele para colocar como shell do usuário, tá? No /etc pswd, no último campo. Aí ele vai pegar as configurações do etc jailkit jklsh.ini do sistema real. Ou se não, ele é utilizado de outra forma, que eu vou explicar agora para vocês, que é a que a gente vai fazer aqui. Então, eu enjaulei também, eu copiei esse jklsh para o nosso diretório enjaulado. Agora a gente vai de novo tentar enjaular o usuário. Você vê que agora ele enjaulou o usuário sem dar nenhum erro, porque ele conseguiu achar o binário do jklsh. Então a gente vai entrar lá no nosso diretório enjaulado. Você vê que agora ele criou aqui o /home, tá? Por quê? Ele pegou o /home do meu sistema real e jogou aqui dentro.
Opa, pera aí que eu entrei errado aqui. TSDail, CD home. Pronto, agora eu tô no lugar certo. Então você tá vendo que aqui, ó, aproveitando que eu já tinha entrado errado, ele sumiu ele sumiu o diretório do meu usuário, que antes estava aqui. Porque ele pegou esse diretório e jogou para dentro da jail. Porque agora, o diretório do usuário, o usuário vai ser tratado dentro dessa jail, não mais no sistema real, tá? Então a gente pode entrar aqui, ó, no diretório do usuário, vou dar um ls-l aqui, ó, tá vendo o arquivo que eu tinha criado? Ele jogou tudo pra cá. E os outros arquivos também, obviamente. Agora, eu pedi para vocês prestarem atenção no PSWD, nos últimos dois campos, porque ele vai fazer isso daqui. Ficou diferente aqui, tá vendo? O diretório home do usuário tá desse jeito e o shell tá desse jeito. O que que é isso? Esse shell, que é o jkchroot, ele é um comando que vai enjaular o usuário em um determinado diretório, que ele vai ler aqui. Então ele vai ler o barra home do usuário a partir desse diretório aqui, que está antes do ponto, que é o nosso diretório enjaulado. Ele vai buscar no home user jail, que agora é o novo diretório home do usuário, certo? Então ele vai ficar em barra home test jail, barra home barra user jail. Só que para o usuário enjaulado ele vai estar no barra home user jail, certo? Esse jkchroot.sh ele utiliza o chroot do sistema Linux para poder enjaular o usuário, tá? Então ele nada mais é do que ele está trocando o diretório raiz do nosso usuário. Então o que, que ele vai fazer? Como ele está buscando esse usuário aqui, ele não vai mais, ele vai buscar a configuração do usuário no diretório enjaulado, no PSWD do nosso diretório enjaulado. Então a gente entra aqui no etc e abre aqui o PSWD. Tá dentro do nosso jail. Você vê aqui que ele criou o usuário aqui também, que ele vai ler as configurações de PSWD a partir desse PSWD dentro da jail, tá? Então aqui ele tá bonitinho, ó, barra home, o diretório corrente dele, e aqui a shell que ele vai usar. Tá vendo? Ele reclamou aquela hora que não achou o jklsh, porque por default ele já configura com esse shell. Ele é mais seguro usar esse shell, só que aí você tem que mexer nas configurações dele. Então eu comentei que tem duas maneiras de ser usado o jklsh. Uma é colocando no campo do shell, no PSWD do diretório do sistema raiz, no etc PSWD, e outra é através do chroot shell, que a gente usou para ele poder ler aqui. Então o que, que ele vai fazer? Aquele lá, ele lê o diretório de configuração do barra etc, ele lê o arquivo de configuração do barra etc, jailkit, opa, jklsh.ini, tá? Então se eu for usar ele como um shell em um usuário no sistema real, ele vai ler as configurações daqui. Não tem nenhuma configuração, você tem que setar o que você quer aqui. Você tem que falar que comando que ele vai poder usar, enfim. A gente não vai abordar nesse tutorial. E quando eu estou na jail, que é esse PSWD, ele vai ler esse shell aqui no arquivo de configuração aqui da jail, que é esse jailkit jklsh.ini. Ele vai ler aqui. Então são dois arquivos diferentes. Quando eu estou com jklsh na jail, ele vai ler o arquivo de configuração da jail. Quando eu estou fora, ele vai ler do sistema real.
tá? Pra gente poder, o usuário poder logar direito aqui, a gente vai alterar, opa, o shell dele aqui. Como eu pedi para instalar lá o Basic Shell, tem o /bin /bash, vamos colocar ele aqui, certo? Agora, é, um, outra coisa que eu queria falar, aqui no nosso jail, tem que tomar muito cuidado com as permissões, tá? Nunca coloque as permissões em arquivos que vão comprometer o sistema. O usuário ele pode, dependendo da má configuração que você fizer, ele pode conseguir acessar o seu sistema real através de privilégios acidentais que você deu para ele. Então tome muito cuidado com as permissões que você for dar para o usuário aqui. Tá vendo que aqui ele tem só no /home jail. Se eu for, por exemplo, sei lá, enjaular outra coisa aqui, algum daemon, alguma coisa assim, tem que prestar muita atenção nas permissões, tá? Um teste, que é um comando que do jailkit que tem, é o jkcheck. Que ele vai fazer? Ele vai checar a sua jail e rastrear tudo que é problema de segurança nessa jail. Se tem set UID, se tem diretório que está com permissão errada, ele vai verificar um monte de parâmetros, um monte de coisa aqui na sua jail e vai falar se está seguro ou não. Obviamente que ele não vai checar tudo, então você também tem que dar uma garimpada aqui na sua jail. Ó, eu rodei aqui, ele já deu alguns erros aqui pra mim. Vamos dar aqui um "-v", "-j", /home, opa, testjail, opa, sem esse jail aqui. Tá vendo? Então aqui modo verboso ele tá me mostrando tudo. Você pode jogar isso daqui para um arquivo, dar uma analisada, ver o que tá com problema, que não tá. Óbvio que aqui, por exemplo, ó, ele tá dando esse erro aqui: /home testjail /etc /group, e o /etc /group do sistema real tem tamanho diferente. Óbvio que vai ter tamanho diferente, porque se você for olhar aqui no etc group do seu sistema, ele vai ter todos esses grupos aqui que você colocou na sua máquina aí, ou que foi criando conforme você foi instalando pacotes, a instalação do sistema, enfim. Só que na jail, se você for entrar aqui no etc e abrir o group da jail, ele só vai ter esses dois grupos do root e do usuário que você criou. Então por isso que ele está dando diferença de tamanho. Então isso aqui você pode ignorar, tá? Mas ele também confere isso. Tá vendo? Ó, o PSWD ele está falando aqui. Esse protocolos aqui também. Não, esse aqui não. Ó, é ld.so.cache. Então você tem algumas coisas aqui que você tem que verificar. Você pode passar para ele também, sei lá, um check, botar aqui um grep error, botar um menos i aqui, error, sei lá, ele vai listar aqui os erros para você, tá? E você tem que ver direitinho se é um erro que você pode desconsiderar ou se vai comprometer seu sistema, a segurança do seu sistema, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Pra gente poder testar como é o SSH enjaulado, vou criar a configuração do SSH aqui e tal. SSH OpenSSH Server, SSH user jail @localhost. Beleza, pediu a senha. Vou passar a senha aqui.
Beleza, loguei, tá vendo? Agora, o que que ele tá falando? Vou dar aqui um ls-l. Eu tô no diretório, como de costume. Se eu dar um pwd, ó, ele vai falar que eu tô no barra home barra userjail, como se eu tivesse logado no sistema raiz. Agora, se eu entrar aqui no barra, olha lá o que que ele vai falar pra mim. É só aqueles diretórios que tá na jail que ele tá me mostrando aqui. Tá vendo? Se eu abrir aqui o agora, antes, quando eu tava como root, só digitava barra etc, eu caía no barra etc do diretório real, do sistema real. Se eu digitar aqui com o usuário enjaulado, barra etc, ele vai reconhecer como no enjaulado, ele não acessa nada que esteja fora do diretório enjaulado, nada acima. Então você pode digitar aqui, aí você pode conferir, aqui ó, e é aquele PSWD enjaulado. Então o usuário está enjaulado aqui. Se eu for rodar aqui um sudo, eu não tenho sudo, tá vendo? Vamos ver um outro comando aqui que você queira, por exemplo, permitir que o usuário utilize nessa shell. Por exemplo, o zip, sei lá, vai que ele precisa. O zip eu não tenho aqui, porque eu não passei como parâmetro. Ele não tem por default no jkinit.ini em nenhum dos parâmetros lá para adicionar o comando zip, e eu também não copiei ele para cá. Agora, como é que eu copio? Não é simplesmente eu pegar o binário lá e jogar para cá. Eu caio naquela mesma situação, preciso saber quais são as libs, etc. Então, o que que eu vou fazer? Vamos deslogar aqui do usuário. Eu vou usar o comando jkcp. Esse comando ele vai simplesmente copiar o binário que você quer, junto com as suas libs, com o que ele vai precisar, para o diretório enjaulado, com as mesmas permissões, com exceção do setUID e setGID, se tiver, por questões de segurança. Então, se você, por exemplo, copiar na mão isso daí, e você por um acaso pegar esse setUID e setGID e rodar um check, ele vai acusar lá que tem essa permissão no arquivo tal. E é uma falha de segurança. Então a gente pode usar aqui jk-cp, "-v de verbose, "-j de jail". Uma observação aqui que o pessoal até colocou lá no site, nas notícias, que essa nova versão que eu instalei voltou a utilizar o "-j", antes não estava funcionando, ele dava erro. Aí você tinha que colocar só assim, sem o "-j", mas agora está funcionando nessa nova versão. Vou passar aqui o diretório, testj, e aqui eu passo o comando que eu quero jogar para lá. Só que eu tenho que passar o caminho inteiro do binário. Para quem não sabe pegar, deixa eu ver primeiro se tem um zip aqui, né? Tem o zip, beleza. A gente pode dar um it zip, ele vai pegar o binário. Se você for precisar do da manpage também, que ele não copia, aí você pode dar aqui um where is zip, sei lá, ele vai passar aqui também onde está a manpage, enfim. Só que isso já é uma outra coisa. Ele tem é meio confuso configurar a manpage lá, então não vou abordar aqui para não ficar muito extenso. Então vamos lá, passei aqui, peguei o binário, vamos rodar aqui jkcp "-v", "-j", barra home, testjail e o binário. Rodei, ele simplesmente copiou. Pá, 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 pá. Então tá vendo aqui que ele copiou o binário para cá. Aí aqui as libs que ele precisa já existe, ele está falando que já existe. Então quer dizer, ele tenta, se você copiasse na mão ia funcionar, tá? Se você copiasse só isso daqui, só o binário, ia funcionar. Só que se você não tivesse as libs lá dentro e você copiasse só esse cara aqui na mão, ele não ia funcionar. Você teria que copiar as libs. Então eu uso o jkcp para facilitar a sua vida. Beleza, aí vamos testar. Opa,
Que isso. Vou dar um SSH aqui, vou logar ela de novo, colocar a senha aqui. Opa, errei. Ai, caramba. Beleza, loguei. Vamos lá falar aí, sei lá, 6 vezes de novo. Agora eu tenho o comando zip, tá vendo? Zip, sei lá, home.zip. Quero zipar o home. Não posso, porque ele não tem a permissão para criar aqui. Então preste muita atenção nas permissões. Mas se você veio aqui, agora eu tenho o comando zip. Então você pode fazer isso com qualquer comando que você queira deixar para o seu usuário enjaulado utilizar. Você usa o cp, o jk_cp. No JUkit tem muitas diferentes configurações que você pode fazer de acordo com a necessidade que você precisa. Você pode configurar, você não precisa só configurar um FTP normal para o seu cliente, para um usuário que queira acessar, por exemplo. Você pode configurar um SFTP e enjaular também esse SFTP, entendeu? Usar o JKLSH com o SFTP também. Então você utiliza o JUkit para dar mais segurança para o seu ambiente. Você não vai querer dar, se alguém vai precisar de um SSH no seu servidor para poder fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, você não vai simplesmente criar um usuário lá e dar um SSH para o cara. Fica muito mais fácil dele conseguir privilégios de root e ferrar com o seu sistema, caso ele queira, ou se alguém invadir a conta dele, sei lá. Então é interessante utilizar o JUkit para poder fazer isso. Um outro detalhe aqui, mais um comando que eu vou mostrar para vocês é o JK Update. O que é o JK Update? Ele vai atualizar todos os arquivos correspondentes do seu diretório em jail a partir dos arquivos do seu sistema real. O que quer dizer? Ele vai pegar todos aqueles arquivos, vai mapear tudo que você tem na jail, vai buscar no seu sistema real. Se tiver diferente, ele vai atualizar, certo? Então, por exemplo, eu vamos criar aqui um comandinho, sei lá, /bin/teste. Vamos criar um scriptzinho básico aqui. Vamos dar aqui um echo teste. Tá. Vou dar permissão aqui para ele. Se eu executar ele agora, ele tem aqui, como está lá no bin, teste, ele voltou teste para mim. Foi meu echo. Eu não tenho esse comando lá, óbvio que eu ainda não copiei. Então vamos dar um jkcp aqui, pegar o binário, ou sei lá, binário, o script que eu criei. Beleza, copiei, ele só copiou isso, ele não tem nenhuma dependência de lib, nada, então ele só copiou o script. Se eu logar lá, que isso, caramba, ssh, eu vou ter aqui o comando teste, beleza, que eu já copiei para lá. Agora eu vou sair do usuário e vou alterar o meu teste. Vamos supor que você faça, isso é para explicar o JK Update, tá? Vamos supor que você faça uma atualização no sistema, sei lá, atualize algum binário na sua máquina, qualquer atualização que você for fazer que tenha lá no seu jail. Você fez a atualização, mudou alguma coisa, algum script também, que é o caso aqui. E errei. etc/bin teste. Vamos colocar aqui
teste novo. Vamos executar ele. Teste novo. Se eu entrar aqui no meu usuário enjaulado, executar o teste, ele vai executar só teste. Porque ele não entende. Se você atualizar no seu sistema real, ele não vai atualizar sozinho no seu sistema enjaulado, a não ser que você faça algum script para ele fazer isso, sei lá. Mas agora, se eu usar o JK update, vou passar aqui "-v", "-j", segue sempre o mesmo padrãozinho aqui. O diretório enjaulado, ele está checando tudo. E ele traz erro se dá algum erro, e ele traz aqui o que ele copiou, tá? Então ó, ele copiou aqui bin test para teste jail bin test. Então ele copiou, ele viu que estava desatualizado esse arquivo e ele atualizou, copiou novamente, tá? Se der algum erro, ele também vai passar aqui para você. Mas então, se a gente logar lá de novo com o usuário, rodar o comando teste, ele vai dar teste novo. Uma outra coisa, vamos supor que você não queira atualizar esse cara aí, ou que você queira ver, só verificar o que vai atualizar. Então você pode usar o JK update. Vamos pegar aqui na manpage que eu não lembro. "-d". O que é esse JK update "-d"? Ele só vai checar, vai mostrar para você o que vai atualizar, só que não vai atualizar. Aí depois você pode rodar um update sem o D para ele poder atualizar. Vamos fazer um teste. Vamos alterar de novo aquele cara lá. Bin teste. Teste novo 2. Vamos rodar aqui. Teste novo 2, beleza. Vamos rodar lá o JK update. Caramba. Update "-v verbose "-j diretório jail "-d". Rodou, ele checou, tá vendo? Ele vai falar aqui, ó, o update outdated file blá blá blá, tá vendo? Será atualizado o arquivo tal tal tal. Ele viu que está desatualizado, ele está falando que vai ser atualizado isso daqui, caso você rode sem o "-d". Então, se a gente entrar aqui de novo, caramba, teste, tá vendo? Ele não atualizou. A gente sai fora daqui, tira o "-d", pá, tá vendo? Copiando. Agora ele atualizou. Dá de novo o teste, beleza, atualizou. Bom, em tese é isso, o SSH enjaulado. Aí você utiliza o JUKit da melhor forma que você quiser. Tudo que você for fazer de configuração, por exemplo, você pode mexer no JK check, por exemplo, para ele não checar algumas coisas. Você pode mexer no arquivo de configuração dele, tá vendo? Ele ignora algumas coisas, ele tem os parâmetros. Aí você precisa ver mais a fundo o que você vai fazer. Então, todos esses arquivos você pode mexer nele na configuração para o seu gosto, entendeu? Você pode alterar também o JK-init para ele colocar comandos a mais que você queira, criar um outro parâmetro lá. Então você pode manipular da melhor forma que você desejar. Esse tutorial foi isso daí. Esse é o SSH enjaulado.
é isso que ele faz, o usuário vai ficar enjaulado. É um detalhe, nunca altere no PSWD raiz é, o diretório home do usuário nem o shell, senão ele vai desconfigurar tudo, tá? Porque ele depende disso para poder entender que seu usuário está enjaulado, ele precisa desse JK, chroot, sh, tá? É, e o termo SSH enjaulado, na verdade, ele é só para dizer que o usuário está acessando sua máquina via SSH e caindo num jail, tá? Só que na verdade, o que a gente configurou aqui foi um chroot shell, tá? Que é esse shell enjaulado, esse esse shell que está lendo dentro do nosso diretório enjaulado para o usuário. Então por isso que eu não abordei aqui a configuração do SSH, tá? Então o usuário pode muito bem logar do jeito que eu estou aqui, sem utilizar SSH. Se eu dar um sum menos user test, user jail, ó, eu também caio no jail, tá vendo? Não é, não é exatamente pro SSH isso daqui, ele está enjaulado no sistema. Então se eu logo no sistema com root e através dele logo no usuário, ou se eu tenho acesso físico na máquina, também vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou colocar no blog um passo a passo documentado certinho da sequência de comandos para criar esse chroot shell. Vou colocar o link do post do blog na descrição do vídeo para quem estiver assistindo no YouTube. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários do vídeo ou lá do blog, entrar em contato com a gente através do blog também. Temos as redes sociais aí, adicione a gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.